Alô, amigos, alunos aí da série, ou então da classe, ou então do curso Bíblia Comentada. Nós estamos em uma série, a série de estudos sobre o livro Lamentações e Jeremias. Nós já fizemos uma aula onde apresentamos o contexto histórico do livro. Acredito que você acompanhou atento aí com a sua Bíblia. E já hoje, na verdade, nesse momento que você está assistindo, nós estamos começando a aula 2, onde vamos trabalhar sobre a estrutura do livro. Eu confesso a você que essa aula é uma aula bem trabalhosa. Por quê? Nós vamos trabalhar com elementos técnicos da Bíblia. Mas eu acredito que você percebeu que nós estamos aumentando um pouco mais o nível aqui teológico das nossas séries do Bíblia Comentada. Por quê? Nós acreditamos que você e eu, todos nós, estamos avançando no conhecimento das Escrituras Sagradas. Você vai perceber que nessa aula nós vamos trabalhar bastante com o idioma original. A Bíblia Sagrada ela foi escrita em 3 idiomas. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, em sua maior parte em hebraico, e algumas partes foram escritas na língua aramaica. E o Novo Testamento, todo foi escrito em grego, e algumas partículas ali nós temos o aramaico também. A Bíblia, então, no Antigo Testamento, seu idioma predominante é o hebraico, ok? E na aula de hoje, a gente vai vamos começar a tratar deste idioma justamente para que tenhamos um entendimento melhor do que Jeremias escreveu nesse livro. E aí, você está disposto a vir comigo? Eu quero convidá-lo, neste momento, a gente fazer uma oração, antes da gente começar aqui a classe. Da maneira como você está, dirija seu pensamento a Deus, vamos orar. Amado Senhor, estamos diante de mais uma aula. Eu oro, meu Deus, para que o Senhor esteja ao lado desse nosso amigo, dessa nossa amiga que está nos assistindo, nos ouvindo, que o Espírito Santo possa estar ao nosso lado, trazendo-nos a paz e a compreensão da sua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, então. Aula de número 2, a estrutura do livro. Esse é o título da aula, a estrutura do livro. Eu quero começar dizendo o seguinte, o livro Lamentações de Jeremias foi estruturado em 5 poemas. Você percebeu ali que eu estou usando o termo poema? É que, na verdade, Lamentações de Jeremias faz parte da seção dos livros poéticos da Bíblia, ok? Estamos estudando Cantares, estamos estudando Salmos, Provérbios, e agora nessa série estamos estudando Lamentações de Jeremias. E é importante a gente saber a natureza do livro, porque aí a gente entende melhor como que Jeremias escreveu o livro. Quais são os objetivos de Jeremias no livro? Então ele escreveu 5 poemas, que na verdade são 5 capítulos. Cada capítulo do livro é um poema. Então nós vamos ver como que Jeremias compôs esses poemas e de que maneira cada capítulo também foi estruturado. Eu vou continuar aqui a leitura. Corresponde aos 5 capítulos. E estes poemas, os capítulos, foram estruturados no sistema acróstico do alfabeto hebraico. Você já percebeu que nós já começamos a entrar em assuntos extremamente técnicos. As palavras são técnicas, ok? O sistema acróstico. O que seria, assim, um sistema acróstico? Normalmente, quando nós queremos, por exemplo, nós formamos uma palavra e cada letra daquela palavra é construída uma frase debaixo daquela letra, debaixo da letra daquela palavra. Esse seria o sistema acróstico. Eu vou dar um exemplo aqui, vai ficar bem mais claro. Você percebeu que nós já comunicamos a você que o alfabeto hebraico ele é constituído de 22 consoantes. Vamos conhecê-las? Então prepare o seu óculos, prepare a sua visão, se prepare aí no sofá, você vai ver alguns caracteres, algumas letras diferentes. Eu já quero antecipar a você que a leitura é da direita para a esquerda. Você está me vendo aí? Então, da sua direita para a esquerda é a leitura. Vamos ver então? Aqui estão as 22 letras do alfabeto hebraico, tá bom? Então, começando ali da direita para a esquerda. Logo acima da letra, nós colocamos ali o nome da letra, para ficar fácil de pronunciá-la. Você vai receber esse material. Você vai ter esse material aí na tela do seu computador, em casa, para você verificar. Então, por exemplo, eu vou ler aqui as 22 letras. Então, Aleph, Vet, Gimel, Dalet, Re. As 5 primeiras. Vav, Zain, Het, Tet, Yod. Raf, Lamed, Men, Nun, Samik. Ain, Fet, Sade, Kof, Resh, Sin, Shin, Tal. Interessante, né? É possível que, com certeza, você contabilizou aqui e você está percebendo que, além de
Ao invés de 22 letras, você está vendo aqui 23. Bem, eu não falei que eram 22? Porque ali nós temos 23. É porque as duas antepenúltimas, a Sin e a Shin, na verdade é uma letra só. Sendo uma letra, aí sim nós temos 22. Mas essa letra, ela tem dois sons, Shin e Sin. Então daí que esse outro som forma a 23ª letra. Mas na verdade são 22 letras, tá bom? O profeta Jeremias, ele escreveu os capítulos do livro estruturados sobre cada letra do alfabeto. E a gente vai perceber então a beleza da simetria, a beleza do poema. Assim como o poeta, ele está construindo uma poesia com seus devidos versos, assim também foi o profeta e poeta Jeremias. Vamos ver então. Cada capítulo de Lamentações segue a sequência das letras em seus versículos, dividindo cada versículo em pequenas unidades. Esta explicação tão técnica, eu vou explicar melhor no próximo slide. Vejamos aqui. Então, por exemplo, eu tenho aqui o texto de Lamentações de Jeremias, na Bíblia hebraica, do capítulo 1, versos 1 a 4. Vamos acompanhar na sua Bíblia. É possível que talvez eu esteja falando com alguém que tem uma Bíblia hebraica em casa. É a Bíblia hebraica Stuttgartensia. Esta é a edição, esta é a versão dela. Abra aí também. Tá bom? Você pode conferir aí na sua Bíblia hebraica. O título vai estar escrito assim, ó, Threni. Nós temos aqui, eu postei aqui a página de Lamentações, capítulo 1, versos de 1 a 4, só que na Bíblia hebraica. É possível que você tenha aí uma Bíblia hebraica em casa, você pode conferir também, tá ok? Nós temos aqui o título do livro, Threni. É assim que está na Bíblia hebraica, Threni. E depois nós temos o título em hebraico aqui, que é Eicha. Eu vou explicar sobre esse detalhe. Vamos avançando aqui. Lamentações na versão Bíblia hebraica Stuttgartensia, capítulo 1, versos de 1 a 4. Então nós temos aqui o próprio texto, versículo 1, versos de 1 a 4. Você percebe que ele está alinhado à sua direita, porque se lê da direita para a esquerda. Eu quero explicar para você como é que o profeta Jeremias, ele escreveu cada capítulo de acordo com as 22 letras do alfabeto hebraico. Vamos avançar então. É importante que você preste bem atenção, tá bom? Porque isso aqui é uma explicação muito técnica. Vamos avançar então. Primeiramente, vamos explicar os títulos do livro. Eu quero avançar aqui. Vamos avançar. Eicha é a palavra eicha, que é a palavra como. Nós explicamos essa palavra na nossa primeira aula. Como? Como é uma exclamação de juízo. E é justamente esse título que é o título do livro Lamentações de Jeremias na Bíblia hebraica. Eicha, uma exclamação de juízo. Como? Como tudo isso aconteceu com Jerusalém? Então nós temos já o significado, nós já temos aqui o significado da primeira palavra, né, que é Eicha. Agora, a próxima palavra que está ali, talvez você esteja perguntando, o que é Threni? Threni, na verdade, é um título latino, vem da versão da Vulgata Latina. E esse título latino, Threni, significa cânticos fúnebres, de acordo com o conteúdo de Lamentações de Jeremias. Então, Jeremias está declamando uma poesia, um poema, um cântico fúnebre, por causa das invasões que Jerusalém sofreu. Então, aqui nós temos dois títulos. Temos um título em hebraico, que é o Eicha, que na verdade foi esse título. Esse título expressa o tema do livro, que é o profeta Jeremias fazendo uma exclamação de juízo. Como? Como tudo isso aconteceu? Inclusive, essa é a primeira palavra do livro. E depois nós temos um outro título, que é o título dado pela versão Vulgata Latina, que é Threni, que significa cânticos fúnebres. Avançando um pouco mais sobre os títulos, vamos ver. Dependendo da versão, o livro recebe então 3 títulos, Lamentações de Jeremias. Primeiro título, Lamentações, título usado nas versões protestantes, aqui nessa Bíblia que eu tenho em mãos, na Bíblia que você tem em mãos, que a Sociedade Bíblica Brasileira imprimiu para nós, editou para nós, está aí, Lamentações, Lamentações de Jeremias. Temos também o título, que é o título usado pela versão hebraica, a Bíblia hebraica Stuttgartensia, que é Eicha, que significa como, uma expressão de juízo. E também nós temos o título Threni, que está na Vulgata Latina, que significa cânticos fúnebres. Apenas explicando esse detalhe do título do livro. Vamos avançar um pouco mais.
Cada capítulo do livro tem os seus versículos contados de acordo com a quantidade das letras do alfabeto hebraico. Vou dar um exemplo para você. Vamos lá, para ficar bem mais fácil. Abra sua Bíblia aí no capítulo 1 de Jeremias, de Lamentações, desculpa. Capítulo 1 de Lamentações, Jeremias. Eu sei que você já está com a Bíblia aberta. Dê uma olhada no último versículo do capítulo 1. Vou esperar que você encontre isso. Último verso do capítulo 1. Vamos lá. Qual é a numeração do versículo? Que número está aí? Isso, 22. 22. Dê uma olhada agora no capítulo 2. Qual é o número do último versículo? Vai lá, no capítulo 2, qual é o número do último versículo? 22. Não são exatamente 22 letras do alfabeto hebraico? O que nós estamos explicando é que o profeta Jeremias estruturou, melhor dizendo, cada capítulo de acordo com a quantidade de letras do alfabeto. Naquele tempo, quando ele escreveu o livro dele, não havia essa divisão de capítulos e versículos. Essa divisão, ela se deu agora nos nossos tempos, da Idade Média para cá, podemos dizer assim. Mas o profeta, ele dividiu, ou então melhor, estruturou os capítulos, aquelas porções, em 22 porções, de acordo com a numeração, ou então melhor, com a quantidade do alfabeto hebraico. É por isso que o capítulo 1 tem 22, é por isso que o capítulo 2 tem 22, você vai pular o 3, que eu vou explicar depois o 3, o capítulo 4, ele vai ter 22, e o capítulo 5 vai ter 22 versículos, entendeu? É isso que eu estou explicando. Cada capítulo foi desenhado de acordo com a numeração do alfabeto hebraico. Vamos voltar aqui para o slide para eu explicar melhor. Vamos ver então. Vejamos aqui. Então nós temos ali a primeira letra do alfabeto, ela está bem aqui, que é a letra Aleph. É a primeira letra do alfabeto. E você vai perceber que aí nós temos versículo 1, versículo 2. No versículo 2, nós já vamos ter a segunda letra do alfabeto, ok? Então, Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico. E se você avançar aqui no slide, olha que interessante. Aí nós temos ali no verso 2, já a segunda letra do alfabeto, que é a letra Vet, ou então Bet. É a segunda letra do alfabeto, e ela está bem aqui no versículo 2. Então, o Aleph começa o versículo 1, o Vet começa o versículo 2. Vamos avançar um pouco mais. Vamos ver como é que Jeremias ele prosseguiu aqui. A terceira letra, que é o versículo 3, é a letra Gimel. Tá bom? Ela está bem aqui, bem no início do versículo. A Gimel, aqui está o desenho da Gimel, tá bom? Vamos avançar aqui. A quarta letra do alfabeto, o versículo 4, é a letra Dalet. Eu acho muito bonito esse nome da letra, sabe? Dalet. Dalet significa porta. Acho bonito esse nome. Dalet. E ela está bem aqui no início do versículo 4. Olha lá, Dalet. É lógico, eu não vou dar o exemplo de todos os versículos aqui, porque senão tomaríamos muito tempo, né? Ia tomar o próprio tempo aqui do slide, o próprio espaço do slide. Mas você já percebeu que Jeremias ele vai estruturando, escrevendo os capítulos, e no início de cada versículo, ele começa exatamente com a letra do alfabeto. Seria a mesma coisa assim, colocando para o nosso alfabeto, A, B, C, D. Interessante, não? D. A nossa quarta letra do alfabeto, D, corresponde ao Dalet, que também corresponde ao dele. Então, Jeremias ele está escrevendo os capítulos de acordo com o alfabeto hebraico, A, B, C, D. No caso dele é Aleph, Vet, Gimel, Dalet. É isso que ele está fazendo. Tá bom? Vamos avançar um pouco mais. O capítulo 1 contém 22 versículos, como eu já mostrei, exatamente as 22 letras do alfabeto hebraico, tendo cada versículo começado com uma letra do alfabeto. Então, qual a estrutura que nós temos aqui? Vamos avançando um pouco mais. Assim nós temos o livro. O livro em si já é uma unidade. Lamentações de Jeremias é uma unidade, é um livro. Aí nós temos Lamentações de Jeremias, aí nós temos a subdivisão do livro. O livro é dividido em 5 capítulos. Então, cada capítulo também será uma unidade. Ok? Agora nós temos a subdivisão da divisão. Ok? Então, os capítulos seriam as divisões do livro. E aí nós temos as divisões dos capítulos. Então, teríamos as subdivisões. Cada capítulo foi dividido em 22 versículos. É interessante, você já percebeu isso. Há uma diferença no capítulo 3. É por isso que nós falamos que o capítulo 3 vai merecer nossa atenção. Sabe por quê? Dê uma olhada de novo no livro aí, Lamentações de Jeremias. Vamos lá, vamos fazer de novo aquele exercício. O capítulo 1 tem 22 versículos. Cada versículo começando com uma letra do alfabeto hebraico, ok? Capítulo 2, 22 versículos. Cada versículo começando com uma letra do alfabeto.
pula o 3. Capítulo 4, 22 versículos. Você pode conferir na sua Bíblia. Cada versículo começando com uma letra do alfabeto. E o capítulo 5, 22 versículos, a mesma coisa. O que acontece no capítulo 3? Bem, os matemáticos vão entender o que está acontecendo aqui. Temos que ter aqui uma mente lógica, matemática agora. Dê uma olhada no capítulo 3. Quantos versículos contém o capítulo 3? Confira aí. Isso, 66 versículos. Bem, o que esse número representa, 66 versículos? Divida 66 por 3, dá exatamente 22. Nós temos no capítulo 3 o alfabeto sendo repetido 3 vezes. Ok? Nós temos uma intensificação, podemos dizer assim, uma repetição do alfabeto aqui. São 66 versículos, logo nós temos o alfabeto sendo repetido 3 vezes. Não é à toa que Jeremias faz isso, ele tem alguma coisa especial aqui com Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Tá bom? Nós vamos verificar isso um pouco mais tarde. Avancemos aqui, vamos lá. Os capítulos 1, 2, 4 e 5 seguem a sequência das 22 letras do alfabeto hebraico. Foi justamente o que nós mostramos aqui. Cada letra corresponde a 3 linhas do verso, sendo que cada verso é fechado com uma setumá. O que é a setumá? A setumá é aquele sinal bem aqui, ó. Você está vendo? Ó? Aqui termina o versículo 1, certo? E bem aqui tem um sinal, ó, como se fosse um chapéu, um chapéuzinho aqui fechado. Aqui começa o versículo 2, e bem aqui no final dele termina de novo. Esse ponto redondo é chamado de setumá. A setumá corresponderia, no nosso idioma, na nossa escrita, como o ponto final. Ok? Seria uma pausa que foi dada ali no versículo. Então nós temos, cada versículo começa com uma letra do alfabeto e termina com uma setumá. Cada versículo começa com uma letra do alfabeto e termina com uma setumá. Olha, você está bem avançando aqui, hein? Está bem avançado na Bíblia comentada, estudando a estrutura hebraica aqui nos livros do Antigo Testamento. Parabéns aí. Vamos avançar aqui. Vamos ver então. Aqui nós temos aquilo que eu expliquei, o Aleph, ali a primeira letra, né, aqui, e apenas vou enfatizar a questão, aqui nós temos 3 linhas e nós temos a setumá. Olha lá, depois nós temos o Bet, começando no versículo 2, 3 linhas e nós temos a setumá. Aí depois nós temos o Gimel, no versículo 3, 3 linhas e temos a setumá. E por último, temos então no versículo 4, o Dalat, a Dalat, melhor dizendo, começando o versículo, 3 linhas e por último a setumá. E assim prossegue o capítulo. Mesma coisa o capítulo 2, o capítulo 4 e assim sucessivamente, tá? É certo que haverá algumas diferenças que eu vou mostrar aqui. Vamos avançando um pouco mais. Já o capítulo 3 é diferente. Chegamos ao capítulo 3. O que vai acontecer com o capítulo 3? Vejam lá. O capítulo 3, cada letra do alfabeto corresponde a uma linha do verso, sendo que a cada 3 versículos, a unidade é fechada com uma setumá. Vou mostrar aqui para você. Dê uma olhada ali na tela, veja lá. Mostrando aqui, ó, nós temos Aleph, o Aleph começa aqui, cada linha é um versículo, depois versículo 2, Aleph de novo, está vendo ali? E depois verso 3, Aleph de novo, aí fecha com uma setumá. A cada 3 versículos fecha com uma setumá. No versículo 4 já é a segunda letra do alfabeto, Bet, verso 5, Bet, verso 6, Bet, aí fecha com uma setumá. Verso 7, Gimel, 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 verso 10 e assim, é o capítulo 3. Capítulo 3, nós temos uma concentração maior do agrupamento das letras do alfabeto. Ok? Nós estamos mostrando isso para vocês justamente para que possamos entender como que Jeremias ele vai estruturando o seu livro. Ele está compondo praticamente uma peça musical aqui, colocando cada nota musical no seu devido lugar. É certo que isso aqui vai ajudar na própria leitura do livro de Lamentações de Jeremias por parte do judaísmo. Quando o judaísmo lê o texto, ele vai ler o texto cantando o livro. Então, na verdade, é um poema. O livro ele é lido cantado. Vamos avançar aqui, então. Então, nós temos o Aleph ali, conforme eu expliquei. Olha lá. Ele começando as 3 linhas e a cada 3 versículos fecha com uma setumá. E assim sucessivamente. Ó. O Bet, começando ali cada versículo, cada linha, e a cada 3 linhas fecha com uma setumá. E assim sucessivamente até o final do capítulo 3. E aí vai terminar, olha só que interessante, as letras elas vão terminar, a sequência das 22 letras vão terminar, e depois recomeça
e assim sucessivamente. São 3 ciclos do alfabeto hebraico no capítulo 3. É por isso que tem 66 versículos. 66 dividido por 3, nós temos aí o numeral 22. Eu vou explicar isso, se não me engano, agora no próximo slide. Tá? Não, na verdade, em outro slide, né? Que a gente já tem que acabar aqui, já é a conclusão, que na verdade a gente tem que fatiar essa aula para ficar bem mais compreensível. Não posso despejar assim tudo de uma vez, você percebe que é bem técnico o assunto. Talvez a sua pergunta seja o seguinte: de que maneira nós vamos concluir essa aula? Qual foi o aprendizado? Eu acredito que nós aprendemos bastante aqui. Um dos aprendizados é a maneira como o livro foi escrito, a maneira como o livro foi composto. Jeremias obedeceu aqui uma estrutura de acordo com as 22 letras do alfabeto. Talvez a sua pergunta seja: e qual a mensagem? O que isso tem a ver comigo? Vejamos aqui. Conclusão. Dos 5 capítulos do livro, 3 começam com a expressão de lamento, eirá. Você percebe que desde a primeira aula eu estou falando sobre esta palavra. É uma palavra importante a tal ponto que ela começa o livro, eirá. Dos 5 capítulos do livro, 3 começam com a expressão de lamento, eirá. Capítulo 1, capítulo 2, e se você perceber, o capítulo 4 também. Essa expressão de lamento demonstra que Deus está atento aos nossos lamentos. Mais de 70% do livro trata sobre um lamento. Na verdade, o livro inteiro é Lamentações de Jeremias. Mais uma vez, reforçando, Deus está atento aos nossos lamentos. Deus estava com os ouvidos atentos para ouvir o lamento de seu profeta. Deus também tem os seus ouvidos atentos para ouvir o seu lamento e o lamento de cada um de nós. Fica a dica, fica o convite, fica o apelo. Qual é o seu lamento? Eu não sei qual o problema que você talvez esteja passando aí em casa. Eu não sei qual foi o seu lamento no dia de hoje. Talvez algum problema vivido no serviço, talvez um diagnóstico que você tenha recebido e tenha feito você lamentar. Este livro nos mostra que Deus está atento aos nossos lamentos. Dos 5 capítulos, 3 deles começam com lamento. E Deus não culpou o profeta Jeremias por lamentar. Muito pelo contrário. Deus ofereceu seu ombro para que o profeta pudesse chorar por tudo aquilo que havia ocorrido. Será que o mesmo também não pode ocorrer com você? Vamos orar. Querido Deus, te agradecemos porque o Senhor é o Deus que ouve os nossos lamentos, que as nossas lágrimas acreditamos que são notadas pelo Senhor. Enxugue as nossas lágrimas, que o Senhor possa trabalhar em nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Até a próxima aula, aula de número 3.